Você tem se focado em diversas coisas e possui incontáveis objetivos de vida? Os autores deste livro, Gary Keller e Jay Papasan, vão te mostrar que ter muitos objetivos nem sempre é a melhor saída para alcançar o sucesso. O livro A Única Coisa nos mostra como alcançar melhores resultados rapidamente, como ter menos estresse em sua vida profissional e pessoal, como recarregar suas energias e como alcançar seus objetivos de maneira bem-sucedida. Para isso, os autores recomendam que você se concentre em uma única coisa. A única coisa é aquilo que você quer mais que tudo, seu objetivo principal, que vai te ajudar a conquistar todos os demais objetivos. Reflita sobre o que é mais importante para você e aprenda a identificar sua única coisa neste microbook. O mito da produtividade. Atualmente as pessoas têm acreditado em alguns mitos e mentiras relacionados à produtividade. O primeiro mito é que tudo tem a mesma importância. Isso não é verdade. Muitas das atividades que realizamos não têm relação com a produtividade, porque não têm tanta importância quanto outras atividades. Por exemplo, se uma pessoa tem uma lista de afazeres, ela pode ter um sentimento maior de realização quando completa essa lista. Porém, se a lista está cheia de coisas banais, completá-la não vai fazer essa pessoa mais produtiva. Aí está a diferença entre as pessoas que realizam coisas e as que não realizam. Enquanto as que não realizam fazem tudo o que acreditam ser importante, as que realizam usam uma tática diferente. Elas têm um objetivo específico à frente e um senso claro de prioridade sobre o que querem fazer e sobre onde querem estar. Então, em vez de terem uma longa lista de afazeres, elas se focam em uma pequena lista de coisas que precisam ser realizadas. Quando você se foca em prioridades reais e trabalha sempre para cumprir um objetivo, consegue realizar muito mais. Por exemplo, o economista italiano Vilfredo Pareto, no século XIX, desenvolveu o famoso princípio 80-20. De acordo com seus cálculos, 80% das terras italianas era propriedade de apenas 20% das pessoas. Um famoso executivo da General Motors, em 1930, Joseph Juran, descreveu esse princípio como os poucos vitais e os muito triviais. A lição mais importante sobre esse princípio é que você deve ser capaz de se focar em apenas uma coisa. De acordo com o autor Richard Koch, o princípio 80-20 sempre foi um dos guias mais importantes de sua carreira e foi além ao implementar a regra de Pareto. Ele disse que se você pegar 20% dos 20% dos 20% e continuar fazendo isso, logo chegará ao ponto mais importante. Devemos começar com aquilo que está em nossa frente e progressivamente cortar coisas que são menos importantes para alcançar nosso objetivo, até que finalmente alcancemos a questão mais importante. E é essa a única coisa na qual devemos prestar mais atenção. O problema do modo multitarefa. O professor Clifford Ness, em 2009, deu uma explicação sobre o que é trabalhar realizando multitarefas. Ness fez um estudo com 262 estudantes, que aparentemente eram capazes de realizar múltiplas tarefas com facilidade. Entretanto, quando sua pesquisa terminou, ele ficou espantado com os resultados, que sugeriam que realizar multitarefas era uma maneira totalmente ineficiente de fazer as coisas. Mas por que multitarefas não funcionam da maneira como pensamos? Existem muitas explicações para isso. 1. Quando alguém nos interrompe nosso fluxo de trabalho, voltar à velocidade de antes leva muito tempo. A questão mais importante sobre multitarefas é que quando se decide mudar de tarefa, sempre há perdas em termos de eficiência. 2. Toda vez que decidimos trocar de tarefas, há um risco de que não sejamos capazes de voltar à tarefa original. Por isso, as multitarefas sempre aumentam sua chance de ficar distraído. 3. Quando realizamos mais de uma tarefa, sempre levaremos mais tempo para terminarmos. Portanto, realizar multitarefas é uma maneira ineficiente de terminar as coisas. 4. Talvez a falha mais importante das multitarefas seja o aumento das chances de cometermos erros, já que quando realizamos mais de uma tarefa de uma vez, não prestamos muita atenção no que é realmente importante. 5. É um fato conhecido que realizar multitarefas aumenta o nível de estresse. Quando o nível de estresse de uma pessoa está muito alto, sua eficiência é reduzida. 6. Além disso, uma pessoa que realiza multitarefas prefere novas informações em favor das velhas, independente do valor dessas informações. Muitos problemas podem surgir para as pessoas que acreditam que podem fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Elas não serão capazes de realizar nenhuma das atividades tão bem quanto poderiam se fossem feitas individualmente, porque os seres humanos são criaturas planejadas para realizarem uma tarefa por vez. O poder da disciplina e do hábito. Como a disciplina influencia nosso sucesso? Em muitas sociedades, as pessoas aprendem que se querem alcançar o sucesso, precisam ser disciplinadas. Se alguém não alcança um certo grau de sucesso, isso sugere que ela não foi disciplinada o suficiente. Porém, isso não é inteiramente verdade.
Em vez de trabalhar para ser disciplinado, o que pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes, cada pessoa deve trabalhar para desenvolver certos hábitos produtivos. Muitos cientistas sociais descobriram que leva aproximadamente 60 dias para uma pessoa adquirir um hábito. Além disso, os autores sugerem que as pessoas devem construir um hábito por vez. Pessoas bem-sucedidas não são aquelas que têm excelente desempenho em todas as áreas, e sim aquelas que escolhem fazer diversas coisas em suas vidas e então criam hábitos produtivos independente dessas atividades. Logicamente, com o tempo, elas se saem bem e se tornam muito boas naquelas atividades selecionadas, que são baseadas nos hábitos que construíram. Além disso, quando o hábito se torna parte da vida de uma pessoa, ele torna a atividade associada a ele mais fácil. O hábito torna a rotina diária mais simples. Quando uma pessoa tem hábitos produtivos e rotinas claras, sua vida se torna mais simples. Portanto, o caminho a seguir estará muito mais claro. O sucesso é uma corrida de curta distância, um tiro alimentado pela disciplina apenas tempo suficiente para que o hábito entre na jogada e tome o controle. Usando sua força de vontade do jeito certo. Existe outro mito criado pela sociedade que diz que a força de vontade para fazer qualquer coisa está sempre disponível e pode ser chamada quando necessário. Um ditado comum ilustra essa ideia: onde há vontade, há um caminho. Essa regra diz que se queremos alcançar alguma coisa, precisamos desejá-la fervorosamente, mais do que qualquer outra alternativa. A verdade é que em alguns momentos parece que podemos alcançar quase tudo. Nossa força de vontade está muito alta. Entretanto, há também momentos em que parece que não estamos fazendo nada certo. E nessas horas, não podemos chamar nossa força de vontade. Em relação à produtividade, para a maioria das pessoas, a força de vontade é grande no início do dia, mas eventualmente se dissipa. Pausas, como intervalos para o almoço ou pausas à tarde, aumentam nossa força de vontade, mas ela precisa ser reabastecida constantemente. A questão é, como podemos colocar a força de vontade no trabalho produtivo? Algumas sugestões são: as pessoas devem respeitar sua própria força de vontade a qualquer momento e aproveitar quando ela estiver disponível. No entanto, a força de vontade nunca deve ser subestimada. Para alcançar máxima produtividade, as tarefas mais exigentes devem ser designadas nos momentos em que você tem a maior força de vontade, geralmente no começo do dia. Uma coisa muito importante para nossos cérebros é reabastecê-lo com o tipo apropriado de comida. O tipo certo de comida vai permitir que nossos cérebros e corpos se foquem e sejam altamente produtivos. Além disso, se uma pessoa precisa tomar uma decisão importante, é aconselhável que essa pessoa coma coisas saudáveis e de qualidade. Dessa maneira, o cérebro terá altos níveis de energia. O tempo certo é muito importante para a força de vontade. Quando sua força de vontade é usada, você deve descansar por um tempo ou comer alguma coisa de qualidade. Isso vai reabastecer seus níveis de força de vontade. Viva uma vida equilibrada. Embora muitas pessoas falem constantemente sobre uma vida equilibrada, a verdade é que ninguém parece chegar lá. Uma vida equilibrada é um mito e é impossível alcançá-la. Isso acontece porque, se uma pessoa se foca completamente em alcançar seus objetivos, não há mais tempo para nada. Além disso, no mundo do sucesso profissional, o ingrediente mais importante para o sucesso é o tempo que uma pessoa investe. Se ela quer alcançar a superioridade naquilo que faz, precisa escolher o que realmente importa e investir todo o tempo necessário para completar a tarefa. Muitas pessoas estão constantemente tentando alcançar o equilíbrio perfeito entre uma boa vida de trabalho e uma boa vida pessoal, mas em vez de tentar fazer isso, deveriam seguir os seguintes conselhos. 1. Uma pessoa deve separar sua vida em duas partes, pessoal e profissional. 2. Depois de fazer isso, essas duas partes devem ser cuidadas com sabedoria. Isso significa que a única coisa de uma pessoa deve receber uma quantidade desproporcional de tempo. 3. Quando você não estiver trabalhando, sua vida pessoal deve ser contrabalanceada. É muito importante que uma pessoa saiba como prestar a quantidade correta de atenção em ambas as partes. Não tenha medo de sonhar grande. Muitas pessoas nunca perseguem seus grandes sonhos. A razão para isso é que elas começam a acreditar que tudo que é grande demais é também ruim. Muitas pessoas têm medo de serem bem-sucedidas e decidem se contentar com menos. Em vez de pensarem e viverem assim, as pessoas deveriam desenvolver o hábito de pensar grande. Uma pessoa que pensa grande vai agir e reagir de maneira diferente de uma pessoa que pensa pequeno. Existem também alguns ingredientes importantes para pensar grande. 1. Em vez de escolher entre as receitas tradicionais de vida e carreira que a sociedade recomenda, você deve imaginar todos os caminhos possíveis e seus resultados. 2. Seja inteligente e corajoso. Você deve procurar sistemas, modelos, relacionamentos e hábitos que funcionaram para outras pessoas que alcançaram sucesso e seguir seus exemplos. 3. Fracassos são uma parte integrante da jornada.
Em vez de procurar por eles como uma evidência de que você é ruim em alguma coisa, aprenda a pensar no fracasso como um atraso temporário. Aprenda com seus erros e continue avançando. Qual é a sua única coisa? Para ser bem-sucedido e realizar grandes coisas, você deve primeiro descobrir o que é sua única coisa. Esses 3 passos irão te ajudar a descobrir. 1. Sua única coisa é algum incentivo que tem sempre mais importância do que qualquer outro. 2. O sucesso vai te seguir depois que você alcançar sua única coisa. 3. O sucesso vai sempre deixar pistas. Para conquistar grandes coisas, você precisa se perguntar e responder uma simples questão. O que é a única coisa que eu posso fazer agora que vai deixar todas as outras muito fáceis ou desnecessárias? Essa questão é importante porque abre a estrada para o sucesso, eliminando tudo que poderia ficar no meio do caminho. Mesmo quando uma pessoa descobre o que é sua única coisa, ela deve se lembrar de que o sucesso não acontece da noite para o dia. O sucesso é construído gradualmente, semelhante a uma fila de peças de dominó. Começamos derrubando um pequeno dominó, que bate em outros, e assim por diante. Para que uma pessoa alcance o sucesso, é necessário começar com as coisas pequenas. Em relação ao terceiro ponto sobre o sucesso deixar pistas, o segredo é começar. Isso está conectado a uma outra questão. O que você pode fazer agora que vai deixar as coisas em geral mais fáceis? Por exemplo, uma pessoa pode perguntar o que ela pode fazer para aumentar suas vendas em 10% no próximo ano. Essa abordagem também fica maior com o tempo. Naturalmente, depois de aumentar suas vendas em 10%, a próxima questão será alguma coisa como: o que posso fazer para dobrar minhas vendas no próximo ano? Quando você descobre o que é sua única coisa, você está se colocando no caminho em direção a seu maior objetivo. Questões grandes e específicas sempre levam a respostas grandes e específicas, o que eventualmente te leva a avançar. Esteja pronto para se sacrificar para realizar algo grande. Podemos alcançar coisas extraordinárias? A resposta mais fácil a essa pergunta é que devemos viver nossas vidas com um propósito claro. Para fazer isso, devemos descobrir o que nos motiva e o que queremos mais do que tudo. Nosso propósito é a fonte da nossa felicidade pessoal e também a fonte da nossa força. Precisamos saber o que queremos e nos esforçarmos para alcançar esse objetivo. As pessoas que têm um propósito definido em suas vidas estão mais propensas a alcançar seus objetivos. Depois que descobrirmos nossa única coisa, devemos viver para a produtividade. Isso significa que para alcançar a única coisa, devemos saber como evitar coisas que são distrações e nos impedem de alcançarmos nossos objetivos, desperdiçando nosso tempo, recurso e energia. Notas finais. A única coisa é, na realidade, um plano de ação para alcançar um objetivo de uma maneira específica. Em vez de tentar alcançar diversos objetivos de uma vez, aqui a ênfase está em como alcançar apenas um objetivo, aquele que é o mais importante para cada pessoa. É importante mencionar que a única coisa não é alcançada em um curto período de tempo. Pelo contrário, você precisa se esforçar muito para descobrir e conquistar essa única coisa. Além disso, os hábitos são muito importantes. Com o desenvolvimento de hábitos benéficos, podemos progredir mais facilmente em direção a nossos objetivos. Dica do 12 minutos. Encontrou sua única coisa? Quer realizar e chegar lá em alta velocidade e performance? Recomendamos que você dê uma olhada no nosso microbook baseado em 10 vezes a diferença entre o sucesso e o fracasso, de Grant